Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um assunto muito importante, vamos falar sobre base de educação financeira. Você que está com dificuldade financeira aí, grande parte da população, trouxemos Rafael para falar sobre isso. Rafael, muito obrigado pela presença. Renato, cara, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Para você que está assistindo, está ouvindo a gente, fica tranquilo, vai ser tranquilo o assunto, vai ser bom para a gente falar. É importante que você saiba sobre educação financeira e eu vou te explicar como que você pode organizar a sua vida financeira em alguns passos. Então, antes de a gente entrar nesse assunto, queria agradecer os nossos parceiros, a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento, Fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia na elaboração de planos de aula, o aplicativo da Swim Track, que faz o monitoramento da evolução do seu aluno, Plataforma Educar, com mais de 200 cursos, e a Academia Tibum, lá do Mato Grosso do Sul, que faz a educação aquática ali com as nossas crianças de forma global. Mas vamos lá, Rafa, conta um pouquinho aí da sua história, como você entrou aí no mercado financeiro. Legal, Renato, é importante a gente falar, né? Todo mundo acha estranha essa história porque eu fui um cara que não tive educação financeira, então eu comecei pela dor, né? Então a gente sempre procurou ou por amor ou pela dor. O meu caso foi pela dor. É que em 2015 eu tive o primeiro impacto com a parte financeira, onde eu percebi que se eu continuasse levando como eu estava levando, o resultado não seria muito bom. E aí eu comecei a alinhar primeiro a minha vida financeira. Eu lembro que eu li um livro, e esse livro me impactou muito. E uma das frases que dizia é: o que de pior pode acontecer com você e com a pessoa que você mais ama se você não fizer o que precisa ser feito? Eu falei, caramba, eu vou casar daqui a 1 ano. Então, assim, a responsa não é mais só comigo, é também com a minha esposa. E aí eu comecei a alinhar essa vida financeira, fiz pra mim, organizei meu planejamento, cara, de forma muito rápida. Saí das dívidas, tinha mais de 60 mil reais em dívida, né? Então, um jovem ali ainda, e até que eu percebi que aquilo poderia se tornar um negócio, né? Eu já atuava na parte financeira de uma empresa, mas não tinha a minha educação financeira. Onde eu comecei a construir em 2017, montei meu negócio e estou aí 7 anos ajudando as pessoas a realizar seus sonhos, organizar sua vida financeira e conseguir preparar o seu futuro de forma inteligente. Então, o Rafael falou que ele teve dificuldade financeira, 63%, mais da metade dos brasileiros estão enfrentam problemas financeiros. Acho que você do outro lado pode estar nesse número. Mas e aí, Rafa, quais são os primeiros passos aí para a gente começar a investir um pouco mais o seu dinheiro, que às vezes o dinheiro não sobra no final do mês? Esse é o ponto importante. A primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa forma de olhar o dinheiro. Eu sempre uso uma frase, cara, até nas minhas redes sociais está lá, eu falo toda palestra que eu vou, podcast, que para mim o dinheiro é como uma semente. Então todos nós recebemos uma quantidade significativa de semente ao longo do mês e eu preciso identificar aonde eu estou semeando e plantando essa semente. Então eu tenho que entender para onde que ela está indo. Primeira coisa é, para onde seu dinheiro está sendo gasto? Com o que você está gastando? Você precisa entender que existem 3 pilares importantes. Primeiro, você precisa ganhar mais do que você gasta. Você precisa economizar uma parte do seu dinheiro e investir de forma inteligente. Só que nada disso é possível se você não tem um controle. Onde eu estou gastando? Isso é fácil de você ver hoje. Onde você tem um aplicativo que você faz o Pix do seu banco, você tem o seu extrato bancário, só que a gente tem medo. A verdade é que a maioria das pessoas tem medo de olhar o que está acontecendo. Porque se eu vejo, eu me torno responsável por aquilo que eu acabei de ver. E se você viu, você vai querer essa mudança. Então, de fato, isso é uma coisa complicada. Então, você tem que começar. Comece a identificar aonde você gastou, por exemplo, nos últimos 30 dias. Foram gastos essenciais? Não essenciais? Acho que esse é o primeiro passo para a gente começar ao longo que a gente vai construir nos próximos minutos aqui. A gente também tem um estudo que 22% dos brasileiros dizem esse ano estar pior do que o ano passado. Então, como criar um orçamento eficiente e a gente manter isso ao longo tempo? Ótimo, Renato. Acho que o primeiro passo, a gente tem que trabalhar com 3 bases: planejamento, controle e análise. Então pensa, eu vou começar na academia, eu tenho um plano. Então eu vou olhar ali qual exercício que eu vou fazer, em quanto tempo eu vou conseguir. Só que eu tenho que analisar, controlar semanalmente se eu estou de acordo conforme com aquilo que eu planejei inicialmente. O problema não adianta só você achar, esse mês eu vou gastar X reais com alimentação. Mas você controlou semana a semana? Se você não fizer isso, vai dar problema no final do mês, porque você perdeu esse controle. E ao final do mês você tem que analisar o que deu certo, o que deu errado. O que deu errado é aquilo que você gastou mais do que você esperava. Você modifica para o mês seguinte. E aquilo que você acertou, você mantém ao longo dos próximos meses. Assim você consegue construir de forma consistente o seu planejamento financeiro.
E de acordo com uma pesquisa aí do Pulso 2023, 61% dos brasileiros não conseguem economizar dinheiro no final do mês. E aí, como a gente consegue aí, quais são os maiores erros que as pessoas cometem aí nesse momento de economizar e de guardar esse dinheiro no final do mês? O mais importante é, por que você quer guardar? As pessoas não sabem por que ela quer guardar. Na verdade, ela vê uma notícia, ela vê uma novidade que aconteceu e ela fala, agora eu quero comprar isso. Só que ela não planejou quais são os objetivos de vida dela. Eu falo que, eu pego até a referência de um filme que todo mundo conhece. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Se você pega uma cena emblemática, onde Alice está perdida e vem um gato e fala para ela, olha, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Assim é a nossa vida com dinheiro. Você tem que saber para onde você quer que seu dinheiro vá. Quais são os seus 3 principais objetivos? Curto, médio e longo prazo. Quanto eles custam? Se você sabe quanto eles custam, você vai planejar uma forma possível de poupar mensalmente para que eles aconteçam. Porque pensa, se você não poupar, significa que o seu gasto imediato é mais importante que o seu resultado futuro. Ou seja, aquela necessidade que você teve ou o seu desejo é mais importante que o seu sonho. Então você mesmo está sabotando seus próprios sonhos por não saber para onde tem que colocar o seu dinheiro. Então já sei. Então já elaborei ali, já sei para onde eu vou investir. E na hora de escolher esse investimento, quais são os melhores investimentos aí para iniciantes, para quem está começando, que você indica? Tá. O melhor investimento é uma frase muito complexa, né? Porque, cara, o melhor investimento, né? Cara, a gente tem diversas pessoas assistindo e ouvindo a gente. E é até um pouco de responsabilidade a gente colocar qual o melhor investimento. Mas talvez eu vou te dar um passo simples para você começar. E não é a poupança, tá? Por favor. Mas o primeiro ponto é, você começou a guardar esse dinheiro, pega a maioria daqui que está assistindo, provavelmente tem 1 ou 2 bancos digitais. E você vai ver que em qualquer banco digital você tem uma facilidade, ou se você usa, por exemplo, o banco mais roxinho, você tem uma coisa chamada caixinha. Se você usa um banco laranja, você vai ter ali que você tem uma opção de colocar em um CDB de liquidez diária. O que significa o CDB, liquidez diária? São recursos que você pode resgatar quando você precisar. E a primeira coisa que você tem que fazer é montar a sua reserva de emergência / reserva de oportunidade. Emergência por quê? Ela vai acontecer. Eu só não sei quando e quanto ela vai custar. Então é importante que quando aconteça, eu e você estejamos preparados para isso. Agora, você pega esse recurso e começa a guardar em um desses ativos, um CDB ou um sistema do Tesouro Selic, que são títulos do Tesouro Direto, são títulos públicos, são títulos seguros, mais tranquilos de você guardar e que você pode resgatar com facilidade, de até um dia. Então isso você pode começar para estruturar a sua reserva de emergência. E talvez fique a pergunta, né? Como que eu monto essa reserva de emergência? Qual o valor dela? Então, antes que o Renato pergunte, eu mesmo fiz a pergunta para responder, porque eu acho que, cara, essa é uma dúvida. Se você, por exemplo, é empreendedor ou empreendedora, ou autônomo, profissional liberal, você precisa entender que a sua estrutura financeira para uma reserva é diferente de alguém que é alguém contratado. Então, a sua reserva ela precisa ser entre 8 e 12 meses do seu padrão de vida. Se você é CLT, tem uma carteira assinada, você pode trabalhar com esse mesmo valor, só que 6 meses. Agora, o que é o padrão de vida? Não é tudo que você gasta, é aquilo que é essencial para você. A gente estava fazendo um papo com o Renato antes de a gente começar, Renato. O que é importante para a gente? Né? Quanto que eu tenho que guardar? Pensa naqueles 5 principais coisas que você tem no seu dia a dia. Segurança, alimentação, moradia, educação. Isso são itens que você precisa para sobreviver. Quanto que eles somam ao longo do seu mês? Esse é o início do seu padrão de vida. Você pega esse valor, multiplica talvez por 3, por 6, por 9, por 12. Esse é o início da construção da sua reserva de emergência com base nesses locais que você pode investir e guardar seu dinheiro. E se eu quero correr um pouco mais de risco, eu quero começar a investir em ações, qual que é a forma mais segura e lucrativa para quem do outro lado quer ter resultados maiores, mas aí você tem que ter estômago. E cara, assim, eu gosto dessas perguntas, né? Mas a gente tem que ter, mais uma vez, bastante cuidado, porque o mercado de renda variável, o próprio nome já diz, ele vai variar, né? E será que a gente tem estômago para isso? Será que a gente está adaptado para essa realidade? Porque você pode ter o seu patrimônio derretendo 10, 12, 20, 40%, como foi no auge da pandemia, por exemplo, ou você pode ver o seu patrimônio subindo de forma exponencial, né? A questão é que ele não vai diminuir menor do que zero, mas ele pode se multiplicar infinitas vezes. A questão é o quanto a gente está disposto para isso. O melhor ativo, eu acho que é o ensino, é você aprender. Eu acho que o primeiro passo que você tem que ter, caso você queira entender sobre renda variável, busque conhecimento. A gente tem uma vantagem muito boa, que hoje a educação ela é muito mais acessível que antigamente. Né? Hoje você tem redes sociais, você tem YouTube, não confie em todo mundo que você está assistindo. Lembrando que aposta, bets,
tigrinho, nada disso é investimento, tá? Então é importante, caso você queira ser preso como algumas pessoas foram, pode ser que isso aconteça. Mas lembra, isso não é investimento, isso é jogo de azar, você não deve olhar para esse lado. Agora, a renda variável, você pode trabalhar com ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais, mas hoje, por onde começar? Se educa. Aprende, busca, mas antes disso, tenha um bom planejamento e comece a guardar dinheiro e montar a sua reserva de emergência. Você falou aí pra gente começar a fazer. Quando você sugere a gente começar a fazer? Uma criança, por exemplo, já é difícil porque ele depende do pai. Em que momento? Eu já tenho uma independência financeira quando eu começo a trabalhar, quando eu estou na faculdade, ou quando eu crio uma família. Quando começar a ter essa educação financeira? Ótimo, Renato. A educação financeira ela começa em casa. Né? Então, se você não tem, por exemplo, os seus pais, como os meus pais não me ensinaram, eu tive que buscar por conta própria e queria ter começado antes, né? Até demorei um pouco para começar isso. Mas eu vou pegar um exemplo dentro da minha família. Né? Então, eu ensinei minha cunhada, por exemplo, a guardar dinheiro desde que ela tem 12 anos de idade. Então, desde que eu tive contato com ela, até menor do que isso, ela começou a ganhar sua mesadinha, ganhava 10, 15, 20 reais. Ou eu mesmo pedia alguma coisa para ela, remunerava com valor monetário e ensinava para ela, gasta uma parte, guarda outra. E ela começou a construir isso. Né? Então, hoje ela já começou a construir seu patrimônio. Hoje já está com 22 anos de idade, 10 anos depois, ela já conseguiu realizar alguns sonhos, já conseguiu viajar, trocar de telefone. Agora ela está ganhando mais, ela consegue ajudar isso também. Só que quando você tem o primeiro acesso ao dinheiro, começa a guardar. Começa a primeiro ter essa percepção de que, para mim, o dinheiro está muito relacionado a eu abrir mão de um desejo presente, ou seja, a compra, para realizar um objetivo futuro. Porque se a gente parar para pensar, e quem está com a gente aqui pode até responder, guardar ou gastar, o que é mais legal? Gastar é muito mais legal. É muito mais emocionante. Só que eu não posso sempre trabalhar com essa emoção. Eu tenho que trabalhar um pouco mais racional. Então eu gasto uma parte, guardo a outra. E desde que você começar a ter essa disciplina financeira de sempre guardar uma parte daquilo que você recebe, desde o primeiro acesso que você tiver com o recurso, vai te ajudar nos próximos anos, na disciplina do mês a mês, você guardar e investir. E como você falou que o gastar, a gente tem um impulso maior, até uma satisfação, isso gera prazer quando a gente faz uma compra. Muitas vezes o dinheiro está saindo por alguns ralos que a gente nem percebe. Então, como fazer isso na prática? Como fazer isso no dia a dia? Descobrir para onde o dinheiro está indo embora e às vezes que não é tão importante para poder sobrar esse dinheiro no final do mês. Uma dinâmica muito boa que eu sempre faço com meus alunos, que para mim é a mais divertida de todas no processo de consultoria. Eu peço para ele pegar, por exemplo, ou o extrato bancário ou a fatura do cartão de crédito e 2 canetas. Você pega de 2 cores diferentes. E aí você pode fazer isso em casa. Você pega o seu extrato do cartão de crédito, muita gente utiliza. Se não, para o seu extrato bancário dos últimos 30 dias. Você vai pegar uma caneta, por exemplo, uma azul e uma vermelha. E você vai marcar de azul tudo que significa gasto essencial. Aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Alimentação, moradia, contas de casa, saúde, segurança. E na caneta vermelha, o que não era importante para você, mas você quis comprar. E aí você vai começar a ver qual é o volume de cada um deles. Quando você olhar principalmente para a parte vermelha, que são os gastos não essenciais, ou que a gente chama de estilo de vida, verifica qual foi esse valor e quanto daquele valor você poderia não ter gasto. Ali é o primeiro passo para você ver qual é a sua capacidade de poupança. Porque você vai ver, por exemplo, um restaurante que você não precisava ir, ou um gasto na rua que você não precisava, uma blusinha que você comprou que você tinha outras ali para você utilizar. Não que não seja importante você comprar, mas talvez não era o momento mais adequado. E aí você vai ver, poxa, a minha capacidade de poupança é 100, 200, 300, 500, e aí você vai começar no próximo mês, corta esses gastos. Quando você for pensar em comprar, guarda esse dinheiro. E aí você vai começar a ter prazer em ver o acúmulo do seu patrimônio crescendo e não mais só diminuindo. E aí, acho que uma grande preocupação de quem está aí do outro lado, que é o que os nossos pais sempre colocaram na nossa cabeça, é se preocupe com a sua aposentadoria. Quando eu tenho que começar a me preocupar com a minha aposentadoria, e aí a gente vê que vai ter um rombo aí no INSS, a gente nem sabe se o que eu estou pagando para o INSS vai retornar lá na frente, a lei com certeza vai mudar, quando eu me aposentar vai ser completamente diferente. Como eu me preparar para essa aposentadoria que eu nem sei como vai ser? E eu vou trazer até um dado, né? A gente teve um relatório recente do Banco Mundial dizendo que se a gente não tiver uma reformulação na Previdência, a partir de 2045, 2050, o prazo de aposentadoria vai ser de 72 anos para a mulher e 78 para o homem. Para a gente começar a ver esse fruto. Então a gente tem que entender que o sistema de aposentadoria de previdência no Brasil é uma pirâmide financeira praticamente. Né? Então você depende de alguém ativo para pagar quem não está mais ativo. E a gente sabe que hoje a mão de obra até dessa geração ela é muito frágil para a quantidade de aposentados que já tem, e isso tende a piorar.
Né? A gente fala que a gente vive uma geração do nem. Nem trabalha, nem estuda, então ele não consegue contribuir. Então isso vai piorar ao longo do tempo. Quando eu devo olhar? Ontem. O melhor dia para você olhar para sua aposentadoria foi ontem. O segundo melhor é hoje. Então comece a se preparar para isso. E quando você olha para cálculos matemáticos mesmos e você identifica que o valor que você poderia contribuir para o INSS, mesmo que fosse no teto, o seu limite de aposentadoria é R$8.000 arredondando. Agora, se eu pego o mesmo valor de contribuição máximo e prolongo isso, invisto com uma taxa ali, uma rentabilidade anual de 10 a 12% líquida, eu estou falando que eu tenho aí praticamente, cara, 10 vezes mais do que eu teria. Né? Claro que não dá para a gente trazer um estudo matemático aqui, depois qualquer dúvida coloca nos comentários, eu trago para vocês, mas para vocês verem a diferença disso. Então começa, 300, 500 reais por mês, você pode ter certeza. Um cálculo simples, real. Se você pega 500 reais multiplicado por 30 anos investido todos os meses, 500 reais. Cara, te dá mais ou menos 1.700.000. Você tem 30 anos, com 500 reais. Até um pouco mais dependendo da rentabilidade que você for trabalhar. Algo extremamente conservador que você consegue fazer. Então você vê que são diferenças que te ajudam a construir esse patrimônio. Não dependa. Né? A palavra INSS significa isso nunca será suficiente. Nunca vai ser suficiente. Então você precisa se preparar para esse momento. E a gente tem uma pesquisa aqui da CNC que fala que em junho de 2024, 78% dos brasileiros estavam endividados. Então, com certeza, alguém do outro lado que está ouvindo a gente está endividado nesse momento. Como sair dessa dívida? Tem algum caminho, alguma facilidade? Eu vou pegar empréstimo? O que eu faço para pagar as minhas dívidas? Tem um caminho e como eu falei, né? Eu descobri esse caminho pela dor. Porque eu era esse cara, né? Então, eu entendi que, primeira coisa, a gente não entra em nenhuma guerra se eu não sei que ferramentas eu vou utilizar. E sem conhecer quem é meu inimigo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é qual o tamanho da sua dívida. É ruim a gente olhar para isso. Né? Quanto que eu estou devendo, para quem eu estou devendo, só que você precisa calcular qual o valor da sua dívida, para quem você deve e qual a taxa de juros que você paga por aquele endividamento. Cada dívida tem uma taxa correspondente ao contrato que você fez. E aí você vai listar tudo isso. A gente tem uma ferramenta na empresa que a gente ajuda a fazer isso. Então você vai listar todo esse processo, ver quais são as dívidas que você tem e você vai olhar qual dívida que tem a maior taxa de juros. Ah, é a dívida 2. Essa dívida é o seu foco. Né? A gente fala que o que eu não foco, se não focar não vai crescer. Então você tem que focar naquela dívida. Olha para aquela e começa a olhar para a sua capacidade de poupança. Lembra o exercício que a gente fez do extrato do cartão de crédito ou extrato bancário. Você já viu qual a sua capacidade de poupança. A tua dívida custa X, a sua capacidade é Y, você vai começar a guardar um valor suficiente para negociar essa dívida. E aí, dependendo do momento que essa dívida está, tem negociações melhores, negociações piores, que é uma análise mais aprofundada. Mas saiba o tamanho do problema, escolha uma, foque nela. Pagou essa dívida? Você passa para a segunda, terceira e aí a quantidade de dívidas que você tiver. E aí acho que o sonho da nossa geração era sempre você ter a casa própria, o carro próprio. E dessa geração que vem agora, às vezes não quer comprar o carro, pega o carro, o aluguel do carro, não quer casa, aluguel de casa. Nesse momento, você recomenda você comprar, ter o seu bem ou você atuar com aluguéis? Como você recomenda aí? Renato, talvez eu vá trazer uma visão extremamente contraintuitiva da maioria dos educadores financeiros. Né? Então, primeira coisa que você tem que entender é qual é o seu desejo. Se o seu sonho é ter uma casa própria, busque por ele. Só que entenda qual é o melhor momento para isso acontecer e a forma que você vai fazer isso. Porque talvez se criou uma narrativa para essa geração, que é a nossa geração, não compre casa mais, alugue o seu carro, depende para quem. Tem gente que cresceu com essa ideia e tem o sonho de ter sua casa própria. Eu, por exemplo, eu tenho minha pretensão. Hoje eu moro de aluguel porque é mais viável pela questão da idade, locomoção, facilidade de troca de cidade se for necessário, enfim. Então foi uma escolha que eu fiz junto com a minha esposa. Mas a gente tem um plano de ter um imóvel daqui a um determinado tempo e hoje a gente poupa para que isso aconteça. Então a questão é, qual é o seu objetivo? O objetivo é comprar um imóvel? Ok, como você vai se preparar para isso? Não busque um financiamento, por exemplo, porque você vai pagar muito mais caro, a não ser que você tenha uma estrutura financeira que você possa abater esse financiamento e tudo mais. Grande parte da população acaba deixando um emprego não pelo local ou por não estar de acordo, mas geralmente por não estar de acordo com os liderados. A gente primeiramente troca de emprego porque a gente não concorda, não está satisfeito com os nossos chefes e a gente resolve empreender, abrir os nossos próprios negócios. Que dicas você daria para quem está abrindo o próprio negócio aí com pouco capital e fazer ele crescer rapidamente? Tá.
Boa pergunta. Boa pergunta. De 1 milhão. Eu acho que a primeira coisa é o dinheiro nunca pode ser o seu impulso suficiente para você crescer o seu negócio. Né? Ele não é o pilar central para que as coisas aconteçam. Né? Ele é importante, ele é o meio do caminho para que de fato aconteça, mas se a sua motivação para empreender é apenas uma questão financeira, uma hora isso vai te cansar. Eu passei por um processo na construção do meu negócio e eu posso trazer exemplos pessoais, né? Que eu acho que conecta mais com a galera. Eu iniciei minha carreira empreendedora por um único motivo. Eu queria ganhar mais dinheiro. Ponto. Só que chegou uma hora que eu estagnei no crescimento do meu negócio. Porque o meu foco era só o dinheiro. Então eu só olhava para o dinheiro, meu cliente era um dinheiro, meu aluno era um dinheiro. Cara, isso está errado. Porque eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Até que eu entendi que o dinheiro, ele corre na direção daquele que mais serve. Então, assim, o meu foco não é mais o dinheiro. O meu foco é servir os meus alunos com aquilo que eu carrego. Eu vou multiplicar quem eu sou, não o que eu faço. Então, quando eu comecei a entender isso, a minha empresa cresceu. Por quê? Porque eu entendi que, inicialmente, o foco era esse. Depois eu mudei e entendi o que eu estava fazendo. E aí, inevitavelmente, o dinheiro começou a correr atrás de mim, não eu mais dele, sabe? Então, eu sei que parece um pouco não tão prático essa dica, mas eu acho que é um ponto importante. Porque se você só empreende para ganhar dinheiro, isso uma hora não vai ser suficiente. Porque você vai chegar talvez no lugar que você quer. E você vai perceber que esse lugar não era o que de fato você imaginava que era. Então tem que ter muito cuidado com essa questão de construção apenas pelo recurso. Isso pode te limitar a muito mais coisas que você pode fazer ou construir. Estima-se que no Brasil tem 45 milhões de empreendedores e ainda estima-se que 15 milhões estão de formas informais. Então, cada vez cresce mais, principalmente depois da pandemia, o número de pessoas que empreendem. E você teve uma fala sua, eu quis empreender para ganhar mais. Quais são as vantagens e desvantagens de você virar um empreendedor e você ser CLT? O que você dá de dica aí para quem está pensando em sair do CLT e ir para a área de empreendedorismo? Cara, primeiro, empreender, você tem que ter certeza que você vai ter um parafuso a menos. Né? E empreender no Brasil, você tem 2 parafusos a menos. Né? Então a gente sabe que é um desafio muito grande você empreender. Só que você tem que ter, de fato, cara, amor por aquilo que você faz. Né? Entenda o porquê que você faz o que você de fato faz hoje. Porque, cara, a gente sabe que você tem uma carreira, por exemplo, um CLT, ou um contrato, você ser um funcionário público, enfim. Você tem uma carreira com uma função que você vai exercer e não significa que você não possa empreender aonde você trabalha. Porque o empreendedorismo é mais do que o CNPJ. É uma atitude que você tem aonde você estiver. Agora, eu quero sair dessa migração, quero sair de uma carreira formal, eu quero empreender, montar meu negócio, é meu sonho, é meu objetivo. Faça essa transição, aí que entra muito o que a gente fala de planejamento financeiro. Até para que não crie uma frustração. Né? Então, eu migrei achando que meu negócio ia crescer em 6 meses, e eu vou te dar uma notícia não muito boa, né? Provavelmente isso não vai acontecer, eu espero que aconteça, mas é muito provável que não aconteça. Então, você tem que estar preparado para esses momentos. O empreendedorismo ele é muito mais você ter um equilíbrio emocional muito forte, porque é uma montanha-russa de emoções, de faturamento, de renda, e o cara que sai de uma carreira formal, que ele está acostumado, todo quinto dia útil, cai o dinheiro na sua conta, isso não acontece quando você empreende. Então acho que o preparo é muito importante, mas além de tudo o fundamento é o porquê você quer fazer isso. O quanto isso é importante. Decidiu? Se prepara financeiramente, emocionalmente, cria o seu negócio, identifica qual nicho que você quer atuar, que aí de fato as coisas vão acontecer melhor para você. E a gente tem estudos aí que mostram que 81% das empresas quebram antes dos 5 primeiros anos. Que dica você daria para quem está iniciando aí, como fazer um empreendimento sólido aí, principalmente nesses primeiros anos que são os mais difíceis? Acho que a palavra que pode resumir isso é fluxo de caixa e plano de negócio. A maioria não tem um plano de negócio, ela não tem uma escala de valor de que produto ou serviço ela vai vender e principalmente o empreendedor iniciante ele acha que a empresa dele é o caixa eletrônico que ele tem. Então a hora que ele quiser ele vai lá na conta da empresa, saca R$50, R$100, gasta e já era. Eu falo que o empreendedor ele é o melhor funcionário da sua própria empresa, o menos remunerado e que provavelmente trabalha muito mais tempo. E principalmente nos primeiros 5 anos, que é o tempo de consolidação. A gente fala que para construir uma cultura, por exemplo, demora quase 10 anos. Então, para você construir um negócio sólido, você criar um negócio que todo mundo vai desejar, vai ansiar, vai procurar, 5 anos é até pouco, mas é o prazo que a gente tem que a maioria quebra. Passou desse limite de 5 anos, você pode começar,
Agora eu posso ter um prolabore maior, um salário maior, eu posso começar a ver uma empresa de forma diferente. Então, acho que o primeiro passo é, entenda, você é o melhor funcionário, menos remunerado e que trabalha mais. Ou seja, você não pode utilizar a sua empresa como um caixa eletrônico. Você vai retirar o seu prolabore proveniente à sua realidade financeira, não que você quer viver, mas que a sua empresa pode te pagar. Se você conseguir encaixar isso no início, tenho certeza que a sua empresa vai ser próspera por bom e bom tempo. Excelente, Rafa. E eu acho que o pessoal aí ficou, às vezes, com alguma curiosidade, quer saber um pouquinho mais. Como achar o Rafael nas redes sociais? Você até falou de ferramentas que a sua empresa disponibiliza. Que ferramenta é essa? Como outra pessoa consegue fazer essa análise ou mesmo esse controle aí diário? Ótimo, Renato. A gente tem uma ferramenta chamada Ferramenta Disciplina Financeira. São sistemas de planilhas onde você tem acesso, que você pode pegar essa planilha e você começa a montar o seu planejamento, o seu controle diário dos seus gastos e uma análise mensal. Além disso, a ferramenta ela te ajuda a planejar uma viagem, planejar a sua aposentadoria, como ser no seu primeiro milhão, primeiro 100 mil, primeiro 500 mil, análise de alguns investimentos, de taxa de investimento. Então, tudo isso você consegue adquirir. A gente pode deixar o link disponível aqui para a galera, para que você possa acessar. Acho que é bom para você dar o primeiro start, o primeiro começo, até para conhecer como é que a gente faz o nosso trabalho. E nas redes sociais, você pode me encontrar como Rafael Imediato. Detalhe, o Imediato é com 2 M's, é de fato meu sobrenome, é um pouco difícil de achar nas redes sociais, a gente coloca o link também, mas cara, Rafael Imediato só tem eu no Brasil e no mundo, então é mais fácil de você achar. E Rafa, você também já teve um canal de podcast, queria que você falasse, quem quiser saber um pouco mais de educação financeira. Ótimo, perfeito, cara. Que bom que você lembrou. A gente tem um canal Disciplina Financeira Podcast, tanto nas redes sociais quanto no YouTube. O canal tem uma quantidade bem significativa de entrevistas, né? Então a gente sempre focou ali na parte de educação financeira, investimento e empreendedorismo. Ou na última temporada, tudo que pode colocar dinheiro no seu bolso, a gente levou de convidado. Então, eu já gravei mais de 150 episódios. Então, galera de referência no mercado financeiro, mercado influente mesmo das redes sociais. Vai lá, tenho certeza que você vai curtir. Deixa de comentar e me marcar também. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, Rafael, agradecer a sua presença do outro lado, mas principalmente agradecer aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, não sei se você do outro lado sabe, mas a segunda principal causa de morte em crianças é o afogamento e a natação criativa está nessa luta junto com a Sobrasa. Esse boné porque eu sou voluntário, então seja voluntário aí também e leve projetos para sua região. Fábrica Criativas de Aula de Natação, que você está do outro lado, não tem tempo, o professor corre de um lado, corre para o outro e está com dificuldade de criar seu plano de aula, de levar uma aula mais assertiva, a gente te auxilia aí criando aulas para bebês, adolescente, infantil, adultos, hidroginástica, tudo o que você precisa. O aplicativo da Swim Track, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, fazendo avaliações aeróbica, anaeróbica, entregando chamada, enviando vídeos, e a plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, todos com certificados. E a Academia Tibum, lá de Mato Grosso do Sul, que visa a educação aquática, visando essa parte da segurança aquática, a prevenção aquática e a formação global das crianças. Rafa, mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado a Thaís que está aí nos bastidores e obrigado a você aí do outro lado que acompanhou a gente. Compartilhe essa entrevista que com certeza você tem um amigo seu, ou endividado, ou com dificuldade financeira, ou que está precisando planejar aquela viagem, a compra da casa própria. Mande para ele essa entrevista que vai ajudar muito e já convido o Rafa para uma próxima entrevista para a gente falar sobre o empreendedorismo. Você aí do outro lado que quer empreender, você que é personal trainer, vamos fazer uma entrevista exclusiva para você. Você topa, Rafa? Vambora, já tô aqui pronto já. Então aguardem aí a próxima entrevista e até a próxima com vocês aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.